Olá, esse é o canal sobre vários assuntos e vamos aqui trazer mais um comentário da lição da Escola Bíblica Dominical. Toda semana trazemos aqui um comentário da lição Classe de Adultos. Dessa feita, vamos comentar a lição de número 2, de 8 de outubro de 2017. O tema é a salvação na Páscoa judaica. Antes de você continuar ouvindo esse áudio, pedimos a você se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, isso nos ajuda a continuar com esse trabalho. O texto da lição encontra-se em Êxodo, capítulo 6, versículo 6, que diz: Eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com o braço estendido e com grandes juízos. A libertação do povo israelita vislumbrava o plano divino maior, libertar e salvar a humanidade. Então, a libertação do povo de Israel fazia parte do plano de Deus para a libertação da humanidade. A libertação do povo de Israel simboliza hoje também a nossa libertação, quando estávamos no mundo escravo do pecado e hoje somos libertos, fomos tirados para fora e somos libertos do pecado, graças ao plano de salvação que o Senhor fez para nós. Tem aqui os 6 versículos que semanalmente é deixado na revista da leitura bíblica diária, Então são versículos muito importantes. Você aluno, você professor, está meditando nesses versículos. O objetivo geral dessa lição, saber que a libertação dos israelitas vislumbrava o plano divino maior, que é isso, é libertar e salvar a humanidade. E os objetivos específicos dessa lição: primeiro, mostrar como se deu a instituição da Páscoa, explicar a importância e o significado do Cordeiro da Páscoa e tratar a respeito da relevância e do significado do sangue do Cordeiro na Páscoa. A leitura bíblica em classe encontra-se em Gênesis, capítulo 12, do versículo 21 ao 24 e também o versículo 29. Diz o seguinte: Chamou, pois, Moisés a todos os anciões de Israel e disse-lhes: Escolhei, tomai vós cordeiro para vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de isopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia e lançai-o na verga da porta e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia, porém nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta e ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará ao destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isso por estatuto para vós e para vossos filhos e para sempre. E aconteceu que à meia-noite, quando o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se sentava ao seu trono, até o primogênito do cativo, que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. Então vemos aqui, na leitura bíblica em classe, a instituição da Páscoa, a primeira Páscoa, e foi também ali no mesmo momento da praga que feriu os primogênitos do Egito. Aqueles que não tinham sangue na verga da porta, o primogênito daquela casa morreu, desde o primogênito maioral do Egito, como filho de Faraó, como também o primogênito dos escravos, dos cativos e até mesmo dos animais. Na Páscoa, os israelitas relembram o modo milagroso pelo qual Deus operou a salvação do seu povo, livrando-os da opressão, do sofrimento, da angústia, da escravidão promovida pelos egípcios. Era a lembrança da fidelidade de Deus à sua promessa, do seu amor libertador e do cuidado sem igual em favor do seu povo. Nessa lição, estudaremos aspectos chaves e símbolos da Páscoa e o novo significado que é tão importante celebração assumiu com a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. A instituição da Páscoa. Primeiro, livramento nacional. Para o povo de Israel, a Páscoa representa o dia da independência. Significa para um país colonizado por uma metrópole, assim como
o dia da Páscoa para o povo de Israel é como nós brasileiros comemoramos o dia da nossa independência, né? Como nos tornamos independentes, né? De Portugal. Então essa mesma comemoração simboliza para o povo de Israel, pois foi o dia que se tornou independente, né, do Egito, né? Então é esse marco. Mas ainda essa magna celebração significa a verdadeira libertação experimentada por uma nação expressada pela liberdade espiritual do povo para servir ao Deus Criador. Êxodo capítulo 12, versículo 1 ao 13. Libertação da escravidão. Os israelitas habitaram por aproximadamente 430 anos no Egito. Êxodo capítulo 12, versículo 40. Na maior parte desse tempo, eles experimentaram a dominação, a escravidão e a humilhação. Ser escravo do Antigo Oriente era estar sob a dependência política, econômica e social de outra nação. A religião a ser professada pelo povo escravo era a da nação dominadora, logo não havia dignidade nacional para a escrava. Entretanto, no caso dos israelitas, o Deus Todo-Poderoso ouviu o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizavam, e lembrou da sua aliança. Êxodo capítulo 6, versículo 5. Do sofrimento da escravidão e do clamor do povo chegou a Deus, e ele proveu o livramento. Então, o povo de Israel era escravo e era totalmente dominado pelo Egito, tanto na sua servidão, né, teria que servir, como até mesmo na religião, na adoração, né? Eles não eram livres para servir a Deus. Claro que haviam aqueles que, às escondidas, que procuravam seus meios e continuavam a buscar a Deus, tanto que Deus ouviu o seu gemido, né, ouviu o seu sofrimento, né, e o Senhor os atendeu e os libertou. A nova celebração judaica. A Páscoa passou a ser a nova festa religiosa dos israelitas, pois essa celebração foi instituída por Deus mediante o legislador Moisés, e um novo ano religioso começou. Êxodo 12, do 1 ao 20. Os israelitas passaram 8 dias comendo pães sem fermento, o matzah, isto é, fatias de pães asmo. Tudo isso para trazer à memória a grande fuga para o Egito. A grande fuga do Egito, que fora tão rápida ao ponto de não haver tempo para deixar o pão caseiro crescer, pois esse pão deveria ser consumido antes de a massa levedar. Êxodo capítulo 12, versículo 39 ao 40. Então vemos aqui sobre a nova celebração da Páscoa judaica. O Cordeiro da Páscoa, Cordeiro do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o cordeiro constituía a parte fundamental dos sacrifícios oferecidos para a remissão dos pecados. Ele foi introduzido na cultura israelita quando Deus libertou o povo, conforme nos relata Êxodo 12, do 3 ao 10. Para oferecer o cordeiro em sacrifício, os sacerdotes e o povo deveriam observar algumas exigências. O animal deveria ser completamente limpo, não poderia haver manchas nem outros defeitos, ser imaculado e plenamente saudável. Levítico 4 e 32, Números 6 e 14. Todo esse simbolismo apontava para Jesus, o verdadeiro Cordeiro Pascual. Então vemos aqui a instituição da Páscoa já simbolizando também ali o sacrifício de Cristo, né? Já mostrando-nos para os dias de hoje, né? É uma simbologia real, né, dos dias de hoje. Hoje, pelo sangue de Cristo, pelo sacrifício de Cristo, né, tivemos a chance de nos tornar livres, né, livres do pecado e livres do mundo. Muitas pessoas falam que estão no mundo, eu sou livre, porque eu posso beber, eu posso fumar, eu posso me prostituir, eu posso fazer aquilo que me dá na telha, aquilo que me dá na cabeça, quando na verdade as pessoas, na verdade, são presas pelos vícios, pelo cigarro, pela bebida, pela prostituição e não conseguem se livrar. E a Bíblia fala, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, né? Então, o que nos torna livre realmente é o sacrifício de Cristo. Hoje sou livre da bebida, sou livre do cigarro, sou livre dos vícios, da prostituição. Então, somos livres em Cristo Jesus. Também aqueles que praticam qualquer prática, né, porque o Senhor nos fez com livre-arbítrio. A Bíblia nos fala que
tudo posso fazer, porém nem tudo me convém. Você pode fazer todas as coisas, o Senhor permite você fazer, mas não quer dizer que isso convém você fazer, não quer dizer que isso agrada a Deus. Jesus, o verdadeiro Cordeiro Pascual. A Páscoa cristã é a memorial como Deus substituiu sacrifícios temporários por um único e definitivo. Nesse aspecto, o Cordeiro do Antigo Testamento era a sombra do apresentado no Novo, o morto desde a fundação do mundo, Apocalipse 3 e 8. Por isso, ao comemorarmos a Páscoa, devemos atentar seriamente para o glorioso feito de Jesus na cruz. Cristo é o fundamento e a essência da Páscoa. Se não nos atentarmos para ele, nossa Páscoa torna-se vazia de sentido. Além disso, somos chamados para celebrar o verdadeiro Cordeiro com alegria e gratidão. No tempo antigo, quando se cometia um pecado, quando se cometia uma falha, era necessário oferecer um sacrifício, né? E oferecia ali um cordeiro. Porém, quando se cometia novamente a falha, era necessário um novo sacrifício. Porém, o sacrifício porque o animal, né, o sacrifício feito, ele não era eficaz, né? E o sacrifício de Cristo não, como um cordeiro mudo, sem pecado, se ofereceu por nós, e esse sacrifício sim, eficaz. Não é necessário outro sacrifício. Basta reconhecer o sacrifício de Cristo, aceitar, isso é aceitar a Cristo Jesus. O cordeiro, o sangue do cordeiro, o significado do sangue. A primeira abordagem bíblica acerca do sacrifício está no livro de Gênesis 3, 21, 4, do 1 ao 7. O sacrifício de animais era uma forma de lidar com problemas de pecado, né? Que foi isso que falamos, né? Era dessa forma que era necessário o derramamento de sangue, né? Agora, antes do advento da última praga sobre os egípcios, Deus ordenou que os judeus preparassem um cordeiro para cada família. A orientação era a seguinte: após matar o cordeiro, os israelitas deveriam passar o sangue da vítima nas ombreiras, no umbral da porta das suas casas. Isso serviria de sinal para que, quando o Senhor passasse e ferisse os primogênitos do Egito, conservasse a vida dos israelitas intacta. Isso também era um sinal de obediência, foi um mandamento divino e era um sinal de obediência, porque Deus, claro, ele sabia quais casas tinha israelita e quais não tinha, porém ele deixou uma ordem e o Senhor ele requer obediência, né, que obedecemos a sua palavra, aquilo que ele ordena. Assim, a orientação divina protegeu os primogênitos israelitas e o sangue do cordeiro pascual foi símbolo de proteção deles diante a morte. Nesse sentido, o sangue de Jesus Cristo, o verdadeiro cordeiro, nos protege da morte eterna e da maldição originada pelo pecado. Tal como o sangue do Cordeiro Pascual livrou o povo da morte, assim também o sangue de Jesus nos livra da morte espiritual e da condenação eterna. O sangue da nova aliança. Em o Novo Testamento, ao celebrar a Páscoa, na última ceia, Jesus afirmou que o seu sangue era símbolo da nova aliança. Lucas 22, do 14 ao 20. Era o real Cordeiro, bem como o verdadeiro sacerdote, sendo o sacrifício e o oficiante ao mesmo tempo, né? Olha que maravilha. Por essa razão, o livro de Hebreus afirma que Cristo é o mediador da nova aliança, mediante seu sangue, que redime de modo efetivo aquele que crê. Hebreus capítulo 12 e versículo 24. E para concluirmos, a Páscoa para os judeus é a memória da ação salvadora de Deus. Para nós, os cristãos, a recordação da ação redentora de Jesus em favor da humanidade. Cristo é a nossa verdadeira Páscoa, o Cordeiro único e sumo sacerdote, por excelência. Seu sacrifício foi definitivo e completo. Por isso, ao lermos sobre a Páscoa, devemos celebrar a nova aliança, manifesta em Cristo Jesus. Hoje somos filhos de Deus, mediante a nova perfeita aliança do sangue do Cordeiro, que tira o pecado do mundo. E essa é a nossa Páscoa, que nós celebramos, né, mensalmente. Tem igrejas que celebram uma vez no ano, outras celebram semanalmente. A nossa Páscoa, a nossa ceia, é em memória do sacrifício de Cristo. E é hoje a nossa simbologia desse sacrifício, é a Santa Ceia. E também é memória para o nosso livramento de pecado, para nos tornarmos livres em Cristo Jesus. E para os judeus, a Páscoa
em lembrança também do livramento deles quando eram escravos do Egito. Que Deus abençoe. Essa foi o nosso comentário dessa lição de número 2. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar o seu like e até a próxima lição, querendo Deus. Amém.